O carro de David avançava lentamente pela estrada congestionada. Ele observava a chuva atingir o vidro, perdido em pensamentos sobre a reunião. Quando uma cena na estrada chamou sua atenção. Uma mulher, claramente uma mendiga, estava segurando um bebê pequeno, tentando desesperadamente protegê-lo da chuva implacável. Era uma imagem de desespero e vulnerabilidade que tocou profundamente o coração de David. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Em um dia agitado, David, um arquiteto renomado, participava de um dos mais importantes eventos de arquitetura do país. Embora o evento estivesse repleto de elegância e ostentação, seu verdadeiro propósito era a caridade. Organizado para arrecadar fundos para projetos de habitação social, arquitetos, incluindo David, doaram projetos e plantas para esses projetos. A noite foi dedicada a arrecadar recursos para transformar esses planos em realidade, dando à elite a oportunidade de contribuir significativamente para a sociedade. David, conhecido como um dos mais talentosos, não passou despercebido. Apesar do sucesso, as pessoas comentaram sobre a mudança em sua personalidade após a perda de sua jovem esposa em um acidente repentino e o fato de ter cuidado de seu pai doente. Ele era visto como um homem frio, mas aqueles que realmente entendiam o peso da vida, sabiam que esse era apenas o seu modo de enfrentar a adversidade. No meio do evento, David encontrou Paula, uma grande joia da arquitetura, respeitada por sua vasta experiência e conquistas na área. Ela elogiou David por sua dedicação em cuidar do pai, apesar do trabalho intenso. David, sentindo-se um estranho naquele mundo das aparências, sorriu educadamente e assentiu com a cabeça. Paula comentou que, embora esses eventos pudessem ser superficiais, às vezes revelavam mais do que esperamos. Ela perguntou a David o que o trazia ali, além dos contatos profissionais. David, com um sorriso triste, respondeu que sua presença ali era mais um dever do que um desejo. Ele explicou que sua vida não se tratava apenas de arquitetura, mas foi moldada por experiências muito mais humanas e pelas lições que aprendeu com seu pai. David fez uma pausa, lembrando dos dias difíceis. Seu pai, apesar das dificuldades, sempre encontrava maneiras de ajudar os outros. Ele era um homem simples, mas com um coração enorme. Cada sacrifício que ele fez foi uma lição de vida para David. Paula ouviu atentamente, sua expressão refletindo respeito. Ela disse que era raro encontrar alguém que mantivesse tais valores, especialmente tendo alcançado o mesmo sucesso de David. David respondeu com um brilho de orgulho nos olhos, lembrando que seu pai sempre dizia que a maior riqueza de um homem não está no que ele possui, mas no que ele pode oferecer aos outros. Paula assentiu, entendendo a profundidade das palavras de David. Ela disse que isso explicava muito sobre quem era David e como ele conduzia sua vida e sua carreira, e que muitos ali poderiam aprender com isso. David sorriu, agradecendo a Paula. Ele disse que tentava viver de uma forma que faria seu pai orgulhoso, pois ele o ensinou que a verdadeira arquitetura da vida está em construir pontes entre as pessoas e criar espaços de compreensão e apoio. Paula sorriu com admiração. Ela também começou sua vida de forma simples, estudou muito e alcançou um dos mais altos níveis da profissão. Após o evento de arquitetura, David voltou para casa, um lugar que se tornou mais um refúgio do que simplesmente um espaço para viver. Chegando em casa, encontrou seu pai, que agora morava com ele devido à doença que sofria. Apesar dos desafios de saúde, o Sr. Francisco manteve um espírito vibrante e ativo. Ele perguntou a David como foi o evento e David respondeu que conseguiram arrecadar bastante dinheiro, apesar do clima de ostentação. Mais tarde, enquanto ajudava o pai a se acalmar para dormir, David mencionou seus planos para o dia seguinte. Ele teria que viajar para uma reunião sobre um novo projeto. Prometeu deixar tudo organizado, e que a senhora Marta daria uma olhada em seu pai. O Sr. Francisco, acomodado confortavelmente na cama, olhou para David com ternura e disse que ele era um bom filho e que estava orgulhoso dele. Na manhã seguinte, David acordou cedo, preparando-se para o dia importante que o esperava. Vestiu-se meticulosamente, escolhendo um terno estiloso adequado para uma reunião crucial em uma cidade vizinha. Quando saiu de casa, começou a cair uma chuva torrencial. O motorista, já familiarizado com o itinerário e os hábitos de David, comentou que parecia que enfrentariam um momento difícil na estrada devido ao trânsito caótico na cidade vizinha causado pela chuva intensa. O carro de David avançava lentamente pela estrada congestionada.
Ele observava a chuva atingir o vidro, perdido em pensamentos sobre a reunião. Quando uma cena na estrada chamou sua atenção. Uma mulher, claramente uma mendiga, estava segurando um bebê pequeno, tentando desesperadamente protegê-lo da chuva implacável. Era uma imagem de desespero e vulnerabilidade que tocou profundamente o coração de David. Sem hesitar, David disse ao motorista para parar o carro, pois precisava ajudar aquela mulher. O motorista, conhecendo a compaixão de David pelas pessoas em situação de rua, alertou que ele se molharia e estragaria o terno, além de terem uma reunião para chegar. David respondeu com determinação que não importava o atraso ou o fato de se molhar, aquela mulher e seu bebê precisavam de ajuda naquele momento. Ele saiu do carro, enfrentando a chuva torrencial, e se aproximou da mulher. Perguntou se podia ajudá-la e se ela tinha algum lugar para ir. A mulher, surpresa e ainda protegendo a filha da chuva, respondeu rapidamente que não tinham para onde ir. David sentiu urgência em agir. Sem hesitar, correu de volta para o carro sob a chuva e pediu ao motorista que abrisse o porta-luvas. Lá, ele pegou um molho de chaves. Voltando para a mulher, perguntou qual era seu nome. Ela respondeu que se chamava Gabriela, abraçando a filha mais de perto para protegê-la da chuva. David então disse a Gabriela que aquelas eram as chaves da casa de seu pai, que estava morando com ele por enquanto, então a casa estava vazia. Ela e sua filha poderiam ficar lá. Depois de entregar as chaves para Gabriela, David voltou rapidamente para o carro, encharcado pela chuva, e informou ao motorista que continuaria a pé até a reunião. Pediu que o motorista levasse Gabriela e a filha até a casa de seu pai e parasse no mercado para comprar tudo o que elas precisassem. Comida, roupas, fraldas, qualquer coisa. O motorista, familiarizado com os atos de bondade de David, assentiu prontamente e garantiu que cuidaria de tudo. Depois de se despedir de David, o motorista voltou para Gabriela, que estava protegida da chuva com a filha. Ele se aproximou gentilmente e disse que a levaria para um lugar seguro, pois David queria ajudá-la. Gabriela, no entanto, olhou para o motorista com medo e desconfiança. Ela disse que não o conhecia e que já tinha visto na televisão o que poderia acontecer, então não podia confiar nele assim. O motorista, entendendo seu medo, tentou acalmá-la. Ele garantiu que David era um homem de bom coração que só queria ajudar. Para demonstrar sua sinceridade, ele abriu a carteira e mostrou algumas fotos da própria família. Disse que também era pai e que trabalhava com David há anos, que era um homem que realmente se preocupava com os outros. Gabriela, ainda cautelosa, mas sentindo que talvez aquela fosse uma oportunidade real de refúgio e segurança, olhou as fotos e a expressão sincera do motorista e finalmente concordou. Ela entrou no carro, protegendo sua filha da chuva, enquanto o motorista se encarregava de levá-las à casa do pai de David. Antes, porém, passaram por um mercado para comprar comida e fraldas para o bebê. No final da tarde, após uma longa e produtiva reunião, David saiu do prédio e encontrou seu motorista esperando por ele. Assim que entrou no carro, perguntou como havia sido para Gabriela e a menina. O motorista respondeu que elas haviam chegado em segurança à casa do pai de David, mas que havia as deixado no começo da rua, pensando que seria mais fácil manobrar o carro. David, um pouco surpreso com a decisão do motorista, o repreendeu levemente, dizendo que ele deveria tê-las deixado na porta de casa, principalmente com aquela chuva e com uma garotinha. No entanto, ele refletiu que, apesar de tudo, havia sido um dia agitado para todos. Prometeu passar por lá no dia seguinte para ver como elas estavam e ter certeza de que tinham tudo de que precisavam. Quando chegou em casa, David mal abriu a porta quando foi recebido pela senhora Marta, que cuidava de seu pai em sua ausência. Ela parecia ter notícias inesperadas para compartilhar. Disse que o pai de David, o Sr. Francisco, havia levado uma cópia das chaves de sua casa e ido para lá assim que David saiu. Ele disse que queria passar uns dias lá, pois estava se sentindo entediado e um pouco melhor. David ficou surpreso com a notícia, mas a senhora Marta o interrompeu, dizendo que o Sr. Francisco havia saído sozinho, pois sabia que David não o deixaria ir daquele jeito. Ele parecia determinado e disse que se sentia bem o suficiente para ficar sozinho por alguns dias. Ao ouvir sobre a repentina decisão de seu pai de ir a outra casa, onde se refugiavam Gabriela e sua filha, David imediatamente pensou nas possíveis complicações. Sem hesitar, pediu ao motorista que o levasse com urgência. Enquanto o carro acelerava pelas ruas, a preocupação crescia em seu peito. Quando chegou na casa, viu a porta aberta e uma ambulância estacionada do lado de fora.
Seu coração disparou ao ver seu pai sendo carregado numa maca. David correu para dentro, dominado pelo pânico, tentando entender o que estava acontecendo. Ele se aproximou dos paramédicos e se apresentou. Sou o filho dele. O que aconteceu? Um dos paramédicos explicou calmamente que seu pai havia tido um derrame, mas que, felizmente, Gabriela estava lá e agiu rápido, chamando a ambulância. Ela salvou a vida dele. David sentiu alívio por seu pai estar vivo, gratidão por Gabriela estar lá, e um medo profundo do que poderia ter acontecido. Ele acompanhou a maca até a ambulância. David viu o médico levar o pai até a ambulância. Assim que o veículo partiu para o hospital, ele virou-se para encarar a casa, procurando Gabriela e sua filha. Ele estava tentando controlar o nervosismo após o susto com o pai, mas a preocupação ainda era evidente em seu rosto. David abordou Gabriela e agradeceu por tudo que ela fez. Gabriela, percebendo a gravidade da situação, respondeu com um tom suave que não havia nada a agradecer, pois fez o que qualquer pessoa faria naquela situação. David olhou as compras que ela havia feito, observando que eram apenas itens básicos. Ele comentou que ela poderia ter comprado mais, pois não precisava se limitar. Gabriela olhou para ele com gratidão em seus olhos, dizendo que não queria abusar de sua generosidade. Houve um momento de silêncio em que David sentiu uma profunda ligação humana com Gabriela. Ele expressou seu desejo genuíno de entender e ajudar, e perguntou se ela estaria disposta a compartilhar mais sobre ela e sua filha, e como chegaram àquela situação. Gabriela suspirou, parecendo decidir se deveria abrir o coração. Ela começou a falar sobre sua vida. Contou que nunca havia conhecido sua mãe e que cresceu com um pai que bebia demais e mal notava sua presença. Ela quis estudar, mas seu pai nunca permitiu. Ela lia escondida depois que ele adormecia, sonhando com um futuro melhor. O tempo passou e a vida só piorou. Seu pai afundou cada vez mais na bebida. Ela tentou ajudar, mas não conseguiu. Ele era um homem rude que assustava na maior parte do tempo. Até que um dia ela conheceu alguém. Ele parecia perfeito, amigável. Eles estavam juntos por um tempo até que ela engravidou. Naquela época, ela teve muito medo, mas pensou que finalmente teria uma família. No entanto, ele a abandonou assim que soube da gravidez. Ela conseguiu esconder a gravidez por um tempo, mas quando seu pai descobriu, ele ficou bravo e a expulsou de casa. David perguntou como ela sobreviveu. Ela disse que pedia esmola e morava na rua. Quando sua filha nasceu, foram os moradores de rua que a ajudaram. Ela ficou com medo e desconfiada de tudo e de todos, mas teve que ser forte pela filha. David olhou para Gabriela, vendo não apenas a dor e o medo em seu rosto, mas também uma força incrível. Gabriela sorriu e disse que infelizmente não teve escolha, a vida não foi gentil, mas ela não poderia desistir de sua filha. Ela enfrentaria tudo de novo. Ela agradeceu a David por tudo, e disse que, quando viu todos os livros do pai dele, sentiu como se estivesse no céu. Ela adorava ler, mas nunca teve oportunidade de acessar tantos livros. David sorriu e disse a Gabriela que ela poderia ler todos os livros que quisesse e que considerasse a casa como dela também. Enquanto se preparava para sair, estendeu um envelope a Gabriela, dizendo que era algo para ajudar nas despesas. Gabriela olhou o envelope, notando o peso do papel, e seus olhos se arregalaram quando viu a quantidade de dinheiro. Ela gaguejou que era muito e que não podia aceitar tudo aquilo. David insistiu, encorajando-a a aceitar, pois ela precisava mais do que ele. Pediu que ela comprasse roupas, comida e tudo que ela e o bebê precisassem. Gabriela, com lágrimas nos olhos, disse que nem sabia como agradecer, pois ele estava dando a ela mais do que ajuda, estava dando a ela esperança. Houve um momento de silêncio durante o qual Gabriela observou David. Ela perguntou se David era casado. Ele suspirou e disse que era casado, mas que sua esposa havia morrido em um acidente apenas um mês depois do casamento, há 3 anos. Gabriela expressou surpresa e tristeza com a revelação, dizendo que sentia muito e que não fazia ideia. David balançou a cabeça e disse que foi difícil, mas que aprendeu a conviver com isso, pois a dor nunca desaparece completamente, mas aprendemos a seguir em frente. David se levantou, pegou as chaves e disse que tinha que ir, mas pediu que Gabriela se sentisse confortável ali e que ligasse se precisasse de alguma coisa. Gabriela agradeceu a David sinceramente por tudo. Ele acenou com a cabeça, um sorriso triste nos lábios, e disse para ela se cuidar e lembrar que não estava sozinha.
Com essas palavras, ele saiu, deixando Gabriela sentada. David voltou para casa com a mente cheia de pensamentos sobre o encontro com Gabriela e sua história. No dia seguinte, visitou seu pai no hospital. Seu pai estava em condição estável, mas ainda precisava de cuidados constantes. Sentado ao lado da cama do hospital, David começou a contar ao pai sobre Gabriela e sua filha, os detalhes sobre o dia em que ela se sentiu mal e como foi ela quem chamou o médico e salvou a vida dele. O pai de David ouviu atentamente, mostrando sinais de emoção. Ele disse que David havia feito algo muito bom e que Gabriela parecia ser uma mulher incrível e corajosa. Ele disse que era bom ver que David havia se tornado um homem de bom coração e agradeceu a Deus por não tê-lo abandonado quando pediu força para criá-lo. Houve apenas um momento de silêncio confortável entre eles, cada um perdido em seus pensamentos. Então, o pai de David, parecendo pensativo, falou novamente. Ele perguntou se não seria melhor trazer Gabriela e o bebê para morar mais perto deles. Eles poderiam ficar em sua casa. Ele gostaria de ter mais vida ao seu redor. David refletiu sobre a sugestão de aproximar Gabriela e sua filha. A ideia parecia acolhedora e a possibilidade de seu pai ter mais companhia em casa também foi atrativa. É uma boa ideia, pai. Vou conversar com Gabriela. Acho que a presença delas traria mais alegria para nossa casa, disse David. O pai de David sorriu, animado com a possibilidade. Seria maravilhoso ter uma menininha em casa. Será sempre muito tranquilo quando você está trabalhando, comentou. Com essa nova ideia em mente, David se despediu de seu pai, prometendo pensar seriamente sobre a proposta e discuti-la com Gabriela. Ele deixou o hospital esperançoso, pensando nas possibilidades que o futuro poderia trazer para eles. Depois de um longo dia de trabalho em um grande projeto, David estava exausto, mas determinado a dirigir até a casa onde Gabriela estava hospedada. Ao chegar, encontrou Gabriela arrumando algumas coisas na sala, com o bebê brincando tranquilamente no chão. Gabriela, tenho algo importante para discutir com você, começou David, sentando-se perto dela. Gabriela parecia curiosa. David, o que está acontecendo? Perguntou ela. David respirou fundo, reunindo seus pensamentos. Minha casa é grande, e desde que meu pai ficou doente, tem estado muito quieta. Ele gosta muito de ler, e como você também gosta, acho que poderiam fazer companhia um ao outro. Além disso, ele poderia te ajudar nos estudos, se quisesse, propôs David. Gabriela pareceu surpresa com a proposta. Você pretende deixar que eu e minha filha moremos na sua casa? Perguntou ela. David confirmou. Seria incrível ter a presença de vocês em casa. Acho que seria bom para meu pai, ele se sentiria menos sozinho e você teria um lugar seguro para ficar, além de ter acesso a todos os livros que deseja. Gabriela ficou em silêncio por um momento, refletindo claramente sobre a oferta. Isso seria incrível, David. Não sei como agradecer. Seria uma grande ajuda para mim e minha filha, e eu adoraria poder estudar mais, respondeu ela. David sorriu de alívio e feliz com a resposta dela. Então está decidido, vamos fazer isso. Acho que vai ser bom para todos nós, disse ele. Gabriela aceitou a proposta com um sorriso de gratidão e correu para recolher suas coisas e as da filha. Assim que terminaram, voltaram para a casa de David, com o coração cheio de alegria e esperança de ter a oportunidade de reconstrução e por poder estudar e ser alguém na vida. E assim, a vida de Gabriela e de sua pequena menina mudou completamente. David se sentiu muito bem com a atitude que tomou, fez muito bem ao seu pai a longo prazo. Se você tivesse o mesmo patrimônio que David, tomaria as mesmas atitudes que ele tomou em relação a Gabriela e sua filha? O que você faria em seu lugar? Diga nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.